Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do segundo bloco da série Características de uma Igreja Profética. Nós estamos aqui na Lion Academy para estudar e nos aprofundar na Palavra de Deus, aprender mais sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E hoje eu quero dar continuidade nesses estudos para a gente aprender um pouco mais, nos aprofundar nas Escrituras do que é a igreja profética, como nós fluímos, como nós exercemos esse ofício. O que o Senhor espera de nós e o que a palavra nos ensina sobre esse lugar de sermos boca de Deus, sermos amigos de Deus, porque o profeta, ele é amigo de Deus, é aquele que conhece o coração do Senhor e anuncia os seus decretos. Vocês sabiam que o profeta é aquele que adentra no conselho de Deus? Nós aprendemos isso nas Escrituras. Ele está diante do Senhor, ouvindo os seus decretos. Carol, como é que a gente pode fazer isso? Por meio da palavra. Nós somos chamados, por meio do Filho de Deus, por causa do Filho de Deus, a anunciar e testemunhar o Evangelho. E nós aprendemos e acessamos o coração do Pai, nós adentramos ao conselho do Senhor, por meio do sangue do Filho que nos redime, nos purifica e nos transforma à sua imagem e semelhança. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito de um estilo de vida que nós precisamos zelar e guardar. Então, onde começa então a vida do profeta? Aonde começa então? Qual é o cerne? O que nos sustenta como homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, que estão nessa terra para testemunhar e anunciar o coração do Pai, para anunciar o que Cristo está fazendo, para chamar a humanidade ao arrependimento e para se preparar para o retorno do Messias, a sua segunda vinda, aquele momento do grande dia, o julgamento do Senhor. O que nós precisamos então? Mas eu quero rapidamente com vocês recapitular o que a gente fez até aqui. Nós estamos aqui na terceira aula e nós já falamos sobre o processo de santificação da noiva. Esse grande processo, esse Deus processual que nos colocou aí num processo de santificação. O que está acontecendo no mundo espiritual nesse exato momento? Nós estamos sendo santificados para nos encontrar com o noivo. Nós estamos sendo preparados, adornados para o encontro, para uma festa de casamento. Nós também conversamos sobre a centralidade de Jesus, sobre o cerne da vida cristã é Cristo. E como o Senhor deseja, esse é o papel, esse foi o propósito da cruz de Cristo, restaurar e restituir todas as coisas para o seu senhorio. Nós estudamos bastante Colossenses 1, onde Paulo lindamente nos ensina sobre o papel da cruz, sobre o papel do Cristo, o Cordeiro de Deus, que pagou os pecados da humanidade, ele zerou a conta, ele fez justiça por meio do seu sacrifício, para que nós possamos acessar o Pai novamente. Então nós falamos sobre essas duas coisinhas e hoje vamos dar continuidade falando sobre um estilo de vida de permanecimento. Aquilo que vai nos dar força, estrutura, constância na presença de Deus. Um chamado do Senhor para que venhamos a permanecer ligados na videira verdadeira. Jesus nos ensina isso, ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E ele nos convida a permanecer nele, gente. Agora a questão é, como nós vamos permanecer? Porque a partir desse lugar, a partir dessa essência, desse fundamento, desse estilo de vida de quem anda em Deus, quem permanece em Cristo, nós exercemos o nosso ofício profético. Nós exercemos esse trabalho como profetas, de profetizar a igreja, de anunciar o coração do Pai. Mas antes disso, eu quero deixar aqui um testemunho para vocês, para a gente começar a nossa conversa aqui. Há uns 10 anos atrás, eu estava no meu quarto orando, estava falando com Deus, tendo o meu momento de devocional, e a minha mãe, ela passou do lado de fora do quarto. A porta estava fechada, o piso era laminado, né, de madeira, e ela passou e eu só ouvi os passos dela batendo. E como eu estava falando com o Senhor, foi como se ele ministrasse ao meu coração, mas quem é essa pessoa que está do lado de fora? E aí eu parei assim, aquilo foi muito inusitado para mim. Eu falei, Senhor, mas
o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe quem é ela. Não, quem é ela para você? Fala para mim. Quem é essa mulher que passou agora do lado de fora? E aquilo, gente, transformou a minha vida. Porque eu comecei a pensar sobre esse momento que eu tive com Deus. Porque o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, por que Ele está perguntando para mim a respeito dela? E claro, a gente não está falando aqui sobre uma falta de entendimento e compreensão de Deus. Mas o que eu quero trazer é sobre uma postura que o Senhor espera de nós diante da presença dEle. O que o Senhor queria ouvir era o que eu tinha para falar sobre a minha mãe para Ele. Então, naquele momento eu entendi que Ele queria que eu contasse para Ele o que ela representava para mim. E eu contasse para Ele a nossa história. E foi aí que eu comecei a entender um pouquinho melhor sobre o lugar da intercessão, sobre o lugar da oração. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele tem prazer em nos ouvir. Não é porque Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele não se deleita nos nossos momentos juntos, onde nós abrimos os nossos lábios e falamos e contamos o que nós sentimos, como nós estamos. O Senhor tem prazer em nos ouvir, gente. Da mesma forma que funciona em nossos relacionamentos comuns e habituais, Jesus gosta quando nos interessamos por suas opiniões e por aquilo que pensa ao nosso respeito. Ele deseja nos falar o que pensa pessoalmente e quer que a gente saiba que Ele sente prazer em nos ouvir perguntando também, demonstrando interesse nas coisas que são importantes para Ele, pois da mesma forma faz isso conosco. Independentemente da sua onisciência, o Senhor ama nos ouvir. E foi a partir dessa experiência que eu tenho aprendido a perguntar outras coisas valiosas para Deus. Por exemplo, qual tem sido a opinião de Jesus quando o assunto é a igreja do século 21? Será que Ele tem se agradado de nossa postura? Será que estamos fazendo aquilo que condiz com o seu coração? E pensando nessas temáticas, eu comecei a perguntar para Ele, em oração, o que guardava em seus pensamentos sobre mim e sobre as pessoas ao meu redor. Nós, como profetas, nós nos tornamos amigos de Deus. E nós passamos a aprender a forma que Ele pensa e os planos que Ele tem. O Senhor ama dividir conosco o seu coração. E eu já queria deixar isso aqui para nós. Qual foi a última pergunta que você fez para o Senhor, desinteressadamente? Como dois amigos que conversam e trocam, um contando as suas experiências, o outro ouvindo atenciosamente. Porque é assim que nós nos relacionamos com Deus, de forma simples e de forma honesta e verdadeira. O quanto você já contou para o seu amigo Espírito Santo sobre a sua casa, sobre os seus sonhos? E o quanto você já perguntou para ele, e os seus sonhos? O que o Senhor pensa sobre a igreja? Quais são os seus planos? Como eu participo do que o Senhor está fazendo e ainda quer fazer na sua noiva? Afinal, o que a noiva significa para o Senhor? Então eu queria convidar a gente, essa aula é para a gente falar sobre isso, sobre uma amizade, sobre um relacionamento com Deus. E eu quero deixar aqui para vocês um convite que o profeta recebeu do Senhor, que a gente vê nas Escrituras. Jeremias 33, do 1 ao 3. E a partir dessa passagem eu quero deixar 3 liçõezinhas para nós. O que nós podemos extrair desse texto e desse momento tão lindo, onde Deus fala assim, olha só. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, Jeremias estava preso. O Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse, quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Olha só, que passagem linda, que coisa significativa e importante para nós como profetas do Senhor, como boca de Deus, como amigos de Deus. Qual é a primeira lição que eu tiro disso aqui?
o lugar da presença, é o mesmo do descanso e da revelação. Jeremias recebeu o entendimento ao se relacionar com Deus, e não por mérito pessoal. No relacionamento com o seu Criador, Jeremias recebeu revelação da humanidade, ele recebeu revelação do que estava acontecendo. O mover, o agir, o transformar, eles estão nas mãos do Espírito. Nós somos apenas o canal e não precisamos carregar nos ombros o fardo de dar resultados a partir de se esforçar mais. Nos alimentamos e somos sustentados por fazer a vontade de Deus, assim como Jesus falou aos seus discípulos lá em Mateus 4:4. Estamos sendo bem-sucedidos quando obedecemos e agimos a partir do que o seu Espírito nos conduz. Todo e qualquer esforço precisa ser leve, pois o fardo de Cristo é leve. Isso não quer dizer que o que nós fazemos de qualquer jeito, porque aprendemos a guardar o princípio da excelência. Leia Colossenses 3:23. Na verdade, fazemos tudo a partir do descanso, pois sabemos que quem convence é o Espírito, quem faz crescer é o Espírito, e quem toca corações é Ele também. Jeremias estava diante de Deus, e não foi por seu mérito, por suas qualidades, os seus dons, que Jeremias era profeta. Não é porque ele tinha uma graduação, uma formação de profeta, não tinha no currículo dele, tal qual nós conhecemos. Jeremias, ele foi chamado por Deus, separado desde o ventre, escolhido. O Senhor pensou Jeremias e falou assim: olha, você vai ser profeta. E dessa vida com Deus, desse relacionamento com Deus, ele exerceu o seu ofício de entregar, de ser canal, boca do Senhor, e entregar para o povo de Israel os desígnios do coração de Deus. E não há esforço, gente, não há esforço humano que seja capaz de nos fazer acessar a Deus. Nas religiões a gente aprende que há mérito humano e há esforço humano para se alcançar uma excelência, uma transcendência. É como se, por meio da religião, o ser humano tentasse pegar Deus e alcançar o sobrenatural. Enquanto que o Evangelho de Jesus nos ensina que o Deus Criador se fez carne e desceu à estatura dos homens para que fôssemos elevados à estatura de Deus, para que alcançássemos e voltássemos para a presença do Senhor. Então, pensando o ofício profético, pensando aqui o nosso trabalho como ministros do Senhor, jamais será por meio de um esforço humano, ou então, ninguém se esforça para profetizar. Nós recebemos a revelação do Senhor do que precisa ser dito. Assim como nós testemunhamos Cristo por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, e não por conta da nossa inteligência, da nossa capacidade ou do nosso esforço pessoal. Se está pesado na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: não precisa ser assim. Porque Jesus nos ensina que o fardo dele é leve. Então, se os nossos ombros pesam, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar o fardo para que sejamos aliviados. Cristo nos garante isso. Então, toda revelação, todo serviço em comunidade, todo ofício, seja ele profético, ou seja outros dons, ou de outras formas que você serve o corpo, tem que ser de um lugar de descanso, de presença e de relacionamento com Deus. Segunda lição: nós precisamos urgentemente ressignificar duas palavrinhas na nossa geração: esforço e sucesso. O profeta, ele apenas precisou pedir por entendimento e compreensão. Você vê, Deus fala assim: se você me pedir, se, tem uma condição aí, se você me pedir, eu te revelarei. Então ali, precisa haver um desejo do coração do profeta também em querer viver, querer entender o que está acontecendo. Jeremias, se você me pedir, eu te revelarei. Por esforço, não convencemos ninguém.
Por esforço, não convertemos ninguém. Por esforços, não tocamos o coração de ninguém. Esforço próprio não é o caminho para agradar o coração do Pai. E sucesso, tal como compreendemos nos dias de hoje, não é o que o Evangelho de Cristo nos ensina. Então, hoje nós temos aquela compreensão de sucesso como uma conta, um perfil nas redes sociais grande, recheado de pessoas, muitos seguidores, aquelas fotinhos sentada em carros importados, a pessoa, venci na vida, sou uma pessoa de sucesso, tenho posses, bens materiais, saí de uma condição financeira A, estou numa condição financeira B, por quê? Porque eu trabalhei muito, porque eu ralei. Essa é a compreensão dos nossos dias. É assim que a gente aprende que a vida, aonde a gente precisa chegar na vida. Olha, eu preciso chegar ao ponto de estar atrás do meu jatinho, tirando uma foto, falando assim, venci, consegui. É isso que a gente aprende. Mas olha o que Jesus fala para nós e nos ensina em Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha só, Jesus, gente, ele ressignifica todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Cristo nas nossas vidas, ele ilumina todo o nosso ser, toda a nossa mente e toda a nossa compreensão da realidade. Tudo aquilo que nós aprendemos na nossa história, na nossa criação, ganha um novo sentido em Cristo Jesus. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus vêm para transformar a nossa mente. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. É o que nós aprendemos com Paulo. Então, olha só, esforço. A partir do Evangelho de Jesus, quando nós pensamos aí em salvação, não cabe. Tudo que nós vivemos, tudo aquilo de bom que nós temos, tudo que nós somos de qualidade, de virtudes, aquilo que nós reconhecemos humanamente como as virtudes do homem, todas essas coisas, elas não se alcançam por esforço, mas elas têm uma fonte, uma origem, chamada Deus. Tudo que é bom, santo, perfeito e maravilhoso, não é porque o ser humano é bonzinho, ou porque ele se esforça bastante e consegue. É porque nós acessamos a fonte da vida. Se nós temos algo bom para oferecer para alguém, se nós temos dons, se nós temos talento, nós entendemos e reconhecemos que isso é para a glória do nome de Deus, porque Ele é a fonte disso tudo. E nós só conseguimos ser misericordiosos, amorosos, honestos, justos e decentes, porque existe um Deus Criador que possui esses atributos. Por meio de Cristo nós acessamos as virtudes e as qualidades, a excelência de Deus. Sucesso para nós, quando nós olhamos para o Evangelho, não é sobre bens materiais. Vida bem-sucedida a partir de Jesus é uma vida que retornou para o seu propósito de criação. Eu vou repetir isso. Ser bem-sucedido na vida é a gente acessar, ser colocado de volta no propósito existencial do ser humano. Carol, qual é o propósito do ser humano? O propósito do ser humano, ele foi feito para a glória do nome de Deus, para relacionamento com Deus. Quando nós acessamos esse estilo de vida de quem se relaciona com Deus, nós estamos sendo bem-sucedidos. E todas as demais coisas da vida, não estou falando aqui sobre uma apologia à pobreza, né, gente? Não estou falando aqui que você não pode ter os seus sonhos materiais, as suas conquistas financeiras, não. Eu estou falando que há uma verdade que vai sustentar todos os demais aspectos da nossa vida, que é a seguinte: nós estamos ligados novamente por meio do Filho de Deus à fonte da vida, da excelência e da perfeição, não por esforço, mas por graça,
porque fomos escolhidos e amados por Deus. E estamos tendo um estilo de vida bem-sucedido quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E para a gente estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender para que nós fomos criados. Qual é a origem do projeto ser humano? A origem do projeto do ser humano, pela revelação do Evangelho, é para relacionamento com Deus, com o Deus Pai, para a glória do nome dEle, para a adoração de quem Ele é. Terceira lição: Deus quer nos dar uma compreensão contextualizada e problematizada dos dias atuais. A realidade se molda ao Evangelho e não o contrário. Jeremias, ele recebeu revelação dos seus dias. E a palavra de Deus que interpreta a vida humana. Eu vou repetir isso. Jeremias, ele recebeu a revelação dos seus dias. Ele recebeu de Deus um entendimento do que estava acontecendo na realidade. E a palavra de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, que interpretam a vida humana. Então, a partir da palavra, a partir do Evangelho de Jesus, nós entendemos o que está acontecendo no mundo. Então, as nossas lentes para ver e enxergar se chama Cristo. O Evangelho de Jesus aqui é como se eu colocasse óculos e passasse a entender a vida, os eventos, as guerras, as catástrofes, as coisas boas também, a partir do entendimento de quem é o Filho de Deus. O que se molda é a realidade humana, a palavra de Deus, e não o contrário. A Bíblia é a chave para acessarmos o seu coração, mas também nos apresenta a porta para o Espírito nos mostrar mais. Se nos dispormos a perguntar e demonstrarmos interesse por aquilo que Ele valoriza, a partir da condução do Espírito Santo, podemos caminhar profundamente pela mente de Deus. E assim como Jesus recebeu a mensagem direta do Pai, de que Ele era seu Filho amado, lá em Mateus 3,17, nós também podemos receber algo pessoal e particular por meio do seu Espírito. Isso conecta lá com o começo da nossa conversa, que foi aquele momento que eu estava falando com Deus e Ele me perguntou a respeito da minha mãe. É a partir do coração de Deus, dos valores de Deus, que nós passamos a enxergar a realidade de forma diferente. Nós não pegamos a Bíblia e começamos a juntar alguns poucos versículos para explicar e justificar aquilo que a gente acha que a gente está vendo. Não, a partir da palavra, a revelação do Senhor nos é dada gratuitamente e a partir disso o profeta profetiza. A partir disso, o profeta interpreta a realidade. A partir disso, ele declara o coração de Deus. Por quê? Porque ele está alicerçado em valores, em princípios. Ele está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Então, essas 3 liçõezinhas aqui, muito importantes, para deixar aqui para nós a respeito do estilo de vida do profeta, do estilo de vida dos filhos de Deus. Para que o Senhor nos chama? Eu queria deixar aqui também um convite para nós. Um convite. E é sobre a parábola do casamento. Lá em Mateus 22, do 2 ao 14, Jesus ensina assim: o reino do céu é como um reino que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo que está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar.
tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Aí a gente acha que é feliz para sempre, que acabou a história. Mas não, olha só, a história continua assim. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festas e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Carol, como assim? Olha só, Jesus nos ensinando e falando do reino de Deus. Ele falando das coisas espirituais por meio de uma comparação de uma festa de casamento. E que existe aí um dress code para você participar dessa festa. Existe aí uma vestimenta, existe uma condição humana para que você esteja nessa festa. E quem não está vestido com as roupas adequadas, quem não foi preparado para essa festa, não vai poder ficar ali na presença dos noivos, não vai poder participar e celebrar tudo isso. Então, qual é o convite aqui para nós? O que a gente aprende por meio das Escrituras? E eu quero ressaltar nisso tudo que a gente leu, sobre a vestimenta. E nós já falamos aqui durante essas 3 aulas sobre esse assunto. Santificação. A santificação, gente, a purificação, é quando a gente, o pecado, somos lavados. O pecado sai de nós. E nós passamos a ter um estilo de vida baseado em Deus, em quem Deus é. Agora você pensa, o convite foi feito para todos. Todos. Esse noivo é generosíssimo, porque ele quer que todos participem da sua festa. Mas não é de qualquer jeito. Não é simplesmente cheguei aqui na festa, quero participar. Há aí um código de conduta. Há aí uma orientação de vestes apropriadas. Carol, mas como é que a gente acessa isso? Por meio do Espírito. Vamos trazer aqui para a vida prática. O que isso nos ensina? O Senhor nos chama e nos convida para um estilo de vida, de caminhada, uma caminhada de quem se relaciona com Deus, de quem aprende sobre Deus pessoalmente falando, para quem conhece ao Senhor. Somos chamados, você, eu, todos nós, somos chamados, quem tem ofício profético, quem não tem, somos chamados para andar com Deus e conhecê-lo em intimidade. Somos chamados para ser amigos dele. E nesse tempo que a igreja está sendo preparada, sabe o que está acontecendo? O caráter de Cristo está sendo moldado em nós. Quem são aqueles que estarão com o dress code adequado? Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são parecidos com Deus, que estão santificados por meio do Filho. Esse é o cerne da nossa caminhada. Ministérios, obras, ações sociais, todas essas outras coisas, o seu tempo na comunidade, o que você faz, se você canta, se você atua, se você ministra, se você ensina, se você é doador, todas essas outras coisas, elas são secundárias e elas são uma expressão desse cerne que é a caminhada pessoal e particular com Deus. Qual é o convite que eu quero deixar para nós hoje? Ande com Jesus por meio do seu Espírito. Ande com Cristo. Se relacione com Cristo. Porque é nisso que resume toda a vida cristã. Tudo que você é, tudo que eu sou, começa dessa verdade. Que o Filho de Deus se fez homem, se fez carne, andou entre nós, levou sobre si os nossos pecados, morreu a morte de cruz, pagou o preço, estabeleceu justiça eterna, para que nós pudéssemos ser reconectados com Deus. Essa é a verdade espiritual que norteia toda a existência humana. E o nosso lugar aqui na terra, e por toda a eternidade, é estar na presença daquele que nos fez.
é retornar para casa, porque o pecado em nós nos levou para longe do Deus Criador. A morte, a transgressão, aquilo que não tem nada a ver com Deus, nos afastou de Deus, afastou a humanidade de Deus. Mas Jesus resolveu isso. E hoje nós temos a possibilidade de estar novamente ligados naquele que nos fez. E mais, podemos estar andando intimamente com Ele, ouvindo Ele, aprendendo com Ele, porque Ele se importa, Ele também quer isso, Ele nos fez para isso. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus de comunhão, de troca, e Deus tem prazer em andar conosco, Deus tem prazer em ouvir o que você tem para dizer sobre os seus familiares. Deus tem prazer também de contar para nós o coração dele. E aí nós entramos num ofício de profeta. Como é que a gente vai fazer isso então? E aí nós entramos aqui no cerne da aula de hoje. Como nós vamos viver isso? E eu quero deixar algo que nós vivemos aqui com os jovens, com o Mova, que a gente fala com frequência, na The Lion, a gente sempre bate nessa tecla. 3 pilares da vida cristã, 3 coisas importantíssimas que a gente não pode negligenciar, que dizem respeito a quem nós somos, a quem nós fomos, diz respeito ao plano de Deus para nós, com aquilo que Ele nos fez para sermos. Primeiro de tudo, vida de oração. Isso é um pilar na nossa vida. Vida de oração, vida de quem conversa com Deus, de quem ora, de quem está constantemente falando com o Senhor. Mateus 6, do 5 ao 13. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Gente, uma pausa. Isso aqui não agrada o coração de Deus. Aquilo que acontece no palco, na frente das pessoas, deixa eu te falar uma coisa, não vai impressionar Deus. Se isso não está de acordo com quem nós somos no particular também. Deus não se agrada, não há hipocrisia em Deus. Não há faz de conta. Se o que você é em público não condiz com o que você é no particular, nós estamos no erro. E nós precisamos de cura. Porque o caminho correto é aquilo que nós somos em Deus, só você e Deus. Aquilo que você vive, particularmente falando, sem que as pessoas vejam, precisa ser o que sustenta aquilo que as pessoas veem. Então, aqui a gente também fala dos falsos profetas, dos falsos mestres. E Jesus veio para acabar com isso e revelar assim, hipocrisia não. Isso não agrada o coração do Pai. Raça de víboras, sepulcros caiados. Se você não é no pessoal e particular aquilo que você tenta mostrar para as pessoas, está totalmente fora da proposta, porque Cristo é Deus capaz o suficiente de transformar a nossa vida interior e isso se tornar aquilo que nós mostramos para as pessoas. Nós, como seres humanos, nas nossas defesas, nas nossas negações, a nossa carne tenta maquiar diante das pessoas, por medo ou por desejo de aceitação, a gente tenta maquiar coisas que se passam dentro de nós. E a nossa luta é contra a hipocrisia. Como profetas, a nossa luta é sermos no público aquilo que nós somos no privado. E aquilo que é no privado, que não está de acordo com Deus, precisa ser alvo das nossas atenções, e nós precisamos estar diante do Senhor, confessando e colocando diante dele, para que haja honestidade, integridade no nosso existir. Mas vamos continuar aqui. Versículo 6. Mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Não é ladainha, né? Você repete a mesma oração sempre, sempre, sempre.
Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Não fica, Jesus está falando assim, não fica nessa formalidade, nesse tato, assim, floreando as palavras diante de um cenário que a gente sabe que não é bem assim. Não, diante do seu Deus, aquele que sabe de todas as coisas, não tem como querer enganar. Fala abertamente, seja sincero, seja honesto, fala rasgado, fale com o seu coração, não tenta maquiar o que está passando aí dentro. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa-nos ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixe que sejam tentados, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está falando aqui sobre um estilo de vida, de secreto, e como isso é fundamental para a vida do cristão. Um estilo de vida de quem ora, aonde e quando ninguém está vendo, independente. Então, se você levanta a mão e adora na frente da congregação, e chora e se lança, o mínimo é que nós estejamos vivendo isso também no secreto com Deus. Que nós estejamos, que isso seja verdade no nosso estilo de vida com o Senhor. Porque o Senhor não se impressiona com performance. Ele é a verdade. Ele sabe melhor do que nós o que está passando aqui dentro. Enquanto a gente não acessar esse lugar de confissão, enquanto nós estivermos na negação dos nossos pecados, do nosso estilo de vida raso, nós não vamos caminhar em profundidade espiritual. E, infelizmente, não acessamos uma maturidade. Segundo pilar, segundo ponto importantíssimo na nossa caminhada: meditação nas Escrituras. A palavra de Deus, o que foi nos entregue, nós reconhecemos a Bíblia como um livro inspirado por Deus, abençoado por Deus, que contém verdades espirituais a respeito do mundo espiritual, dos dias vindouros, a verdade ali. Nós reconhecemos a palavra e nós meditamos na palavra, reconhecemos os profetas, porque Jesus reconheceu os profetas. Nós reconhecemos a Torá, porque Jesus reconheceu a Torá, mas nós entendemos que Ele dá o sentido completo do que está escrito ali. Por meio de Jesus, do seu Evangelho, de quem Ele é, nós interpretamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas nós precisamos ler, mas nós precisamos aprender, porque a gente também aprende na palavra que o Senhor disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se nós não nos debruçarmos naquilo que Ele abençoou e entregou para nós, como a palavra, como a Bíblia, como a revelação e as profecias, como é que nós queremos conhecer esse Deus e nos aprofundar espiritualmente falando? 2 Timóteo 3, 15 e 17. E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, Paulo ensinando Timóteo, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Vamos trazer isso aqui para o ofício profético? Igreja, vocês estão prontos para profetizar e falar palavras sobre os seus dias quando vocês estiverem aperfeiçoados na palavra, quando vocês forem conhecedores de Cristo, quando vocês forem íntimos de Jesus? Vocês estão prontos para profetizar. Não tem como um profeta de Deus profetizar o coração de Deus se ele não conhece aquele que o enviou. Jesus não enviou a empregados terceirizados. Jesus enviou amigos, testemunhas. Jesus fala: não vos chamo mais de servos, de empregados, mas agora eu vos chamo de amigos. Isso me fala de intimidade, é uma relação muito mais profunda e íntima. Se nós, Delion, queremos profetizar, leia a palavra. Se nós queremos entender
a nossa realidade? Leia a palavra. E terceiro ponto aqui, muito importante para a vida do profeta, para a vida do Filho de Deus, são os exercícios espirituais. 1 Timóteo 4, do 8 ao 9. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. O que o exercício espiritual produz mesmo? Ele produz vida. Ai, Carol, como assim? O que o jejum produz? O que os propósitos que nós fazemos, conduzidos pelo Espírito em obediência ao Senhor, o que eles produzem em nós? Vida. O que Paulo está falando aqui? Sobre a importância de nós guardarmos jejuns, esses tempos de propósito, de consagração. Essas coisas são fundamentais para nós. E nós precisamos resguardar um estilo de vida de quem ora, de quem fala com Deus, de quem tira, sim, um tempo. E aqui a gente vai muito além do que aquele, um espírito de oração. Então eu estou o tempo todo em oração, falando com Deus. Ok. Glória a Deus por isso, nós temos esse acesso o tempo todo. Mas, quando foi a última vez que você colocou na sua agenda como prioridade, vou tirar 5 minutinhos, eu e Deus só? Quando? Então nós estamos sim, e precisamos estar em oração sem cessar, o tempo todo. Mas quanto do nosso dia nós entregamos para parar, ler a palavra, meditar em Deus e falar com Ele? Qual é a prioridade que a gente... Porque a gente está falando de relacionamento. E como bom relacionamento, ele precisa de cultivo. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser guardado. A aliança precisa ser zelada. Então, é uma pergunta que eu deixo aqui hoje, na aula. Como é que eu estou cuidando do meu relacionamento com Deus? Sendo que eu fui criada para isso. Quanto da nossa atenção o Senhor tem? Ou é só quando dá? Ixi, na correria, vou pegar um ônibus ali, vou aproveitar, vou orar. Ixi, tem que lavar louça, tem que fazer comida. Eu aproveito e oro. E a gente vai indo. Quanto vale para nós a presença do Pai? E o quanto isso norteia as nossas vidas. Hoje eu quero deixar isso para nós nessa aula. 3 pilares sobre o estilo de vida do cristão. 3 coisas que nos ajudam a permanecer ligados na videira verdadeira, que nos sustém. Como nós podemos cultivar relacionamento com Jesus? Orando, aprendendo e estudando a palavra, e fazendo e realizando exercícios espirituais, como jejuns, consagrações, propósitos, porque isso produz vida em nós. E isso nos desenvolve espiritualmente. É um momento que nós damos espaço para o Espírito nos fazer crescer também. É um momento que nós falamos assim, eu quero saber mais, como Jeremias foi convidado. Então esse é o meu convite para nós hoje. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Vamos conversar sobre amor, gente. Vamos entender mais nas Escrituras, por meio do Filho, o que é amar. Deus abençoe e até a próxima aula.